Muito bem, então você que está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos falar de dois temas muito importantes. Se você é cristão, você não pode perder esse vídeo. Nós vamos falar, primeiro, sobre o túmulo do Lázaro Barbosa, que foi violado recentemente. Tiveram diversas histórias. Falaram que o corpo tinha sido violado também, que a cabeça dele ter sumido, o crânio, né? Enfim, estou com um médium amigo sensitivo, advogado Evandro Melo, mais uma vez aqui para comentar, e vamos falar também sobre o fenômeno sobrenatural no túmulo de Jesus Cristo. Se você nunca ouviu falar sobre isso, fique neste vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu não conhecia esse fenômeno sobrenatural lá no túmulo de Jesus, no Santo Sepulcro. O Evandro, inclusive, disse que tem informações sobre isso. Evandro, nós vamos começar sobre o caso Lázaro, porque saiu a matéria essa semana num jornal muito famoso, dizendo que a polícia concluiu o caso e, na verdade, foi uma moça que violou o túmulo lá, né? O delegado disse que ela teve uma visão, ela disse que o Lázaro estaria vivo, por isso que ela foi lá desenterrá-lo. Bem-vindo, Evandro, vamos falar desse assunto e vou querer a sua opinião sincera e aproveitar também da sua mediunidade, né? Se você tiver alguma notícia sobre o espírito de Lázaro Barbosa, as pessoas estão vendo na imagem aí, eu fui o primeiro investigador paranormal a investigar, pesquisar o túmulo do Lázaro. Foi uma semana depois, menos de uma semana do enterro dele, eu estive lá com autorização, fui convidado pelo Jornal de Planaltina, tá ali o rapaz, o repórter, o Eric. O Jornal de Planaltina teve a autorização para a gente fazer esse vídeo lá, esse documentário. Bem-vindo, Evandro. Prazer ter você aqui novamente. Salve, salve, meu querido, salve a todos os inscritos, né? E vamos falar sobre esses temas aí que eu acho bem interessantes, tanto um quanto o outro, cada um no seu espaço de denominação aí, mas é interessante, todos os dois temas bem interessantes. E o caso Lázaro parece que está longe de chegar ao fim, né? Porque mesmo após um tempo passado aí da sua morte, ainda existem essas notícias, né? Como recentemente a violação do túmulo dele. Eu vou ler aqui rapidamente o que saiu no site famoso de notícias. Caso Lázaro Barbosa, adolescente que violou o túmulo, adolescente, hein? Alegou que sonhou que ele estava vivo, diz delegado, né? Só lembrando que Lázaro passou 20 dias fugindo da polícia em região de mata fechada, depois de ter acabado com tirar a vida, né? Ele tirou a vida de uma família inteira no Distrito Federal em junho de 2021. Segundo a polícia, namorado da adolescente que violou o túmulo a levou até o cemitério para que ela cavasse sepultura. Pessoal, olha, existe uma foto, tá? Que eu não vou mostrar aqui, mas tem uma foto do túmulo violado, do buraco feito lá no túmulo dele. Eu acho que eu vou colocar essa imagem. Vocês provavelmente viram, já está na capa desse vídeo, tá? Vamos lá. Beleza. A violação aconteceu no dia 15 de março deste ano, é bem recente. O delegado pontuou que sugeriu o não indiciamento da adolescente, uma garota, uma vez que ela estaria em surto, em aspas aqui ele colocou, que ela está em surto. Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o site não conseguiu localizá-los para um posicionamento até a última atualização desta reportagem. A polícia explicou que na época da denúncia da violação, houve a suspeita de que o crânio do Lázaro tivesse sido furtado no cemitério de Cocalzinho, em Goiás. No entanto, após perícia realizada pela Polícia Civil, foi observado que o corpo e o caixão estavam intactos. Corpo e caixão intactos. Segundo a polícia, na verdade, o que havia sido quebrado e cavado era somente a sepultura. A menina informou que vinha tendo vários sonhos com o Lázaro e que ele aparecia para ela pedindo socorro e para que ela retirasse do túmulo o corpo dele, pois ele estaria vivo e precisava de ajuda, disse ela ao delegado. Abre aspas, do delegado falando aqui. Ela estava em devaneio o tempo todo. Ele, o namorado, tentou alertá-la de que isto não estava certo e de que não eram para eles irem até o local, mas ela insistiu
bastante, acrescentou aqui o namorado. Ficou bem claro que ela foi quem violou o túmulo, pontuou o delegado. Na época, a prefeitura de Cocalzinho, responsável pelo cemitério, publicou nas redes sociais que, ao saber da violação, acionou a polícia imediatamente. Além disso, reforçou que, apesar da violação do terreno, o caixão estava intacto, que após a perícia os coveiros fizeram a limpeza do local e que a terra retirada tinha sido reposta. Muito bem, Evandro. As imagens estão aí na tela do dia que eu fiz a investigação. E para quem assistiu esse vídeo, que tem mais de 4 milhões de visualizações, bombou na época, só se falava nisso. Meu vídeo rodou o Brasil e o mundo, porque, sim, essa notícia foi também, correu aí pelos países, né? E várias pessoas, brasileiros e estrangeiros do mundo, tiveram acesso a esse meu vídeo, porque eu estive lá em loco logo após o enterro dele. Vocês lembram que na comunicação a mentora Sara disse que o corpo dele estava encomendado, o corpo estava encomendado, e tinha uma entidade preta, obscura, com asas grandes, que estava rodeando a gente. Eu vi o Carlão, o médium, policial civil, que estava comigo nessa gravação, meu irmão, amigo também, o Carlos, ele também viu essa entidade, e o repórter também viu. Eu não consegui filmar, era muito rápido, ele dava uns rasantes, essa entidade dava uns rasantes, e o repórter também viu. E o cinegrafista do repórter passou mal, quase desmaiou lá, cara. Foi uma loucura. Se você não viu esse vídeo, veja, tá? Isso, só procurar aqui, eu vou deixar o link dessa investigação na descrição. Foram 3 vídeos. Eu fui de dia uma vez, consegui contato com ele através do Spirit Box, depois eu voltei à noite e dividi o vídeo em dois vídeos. Eu vou deixar os 3 links aqui na descrição desse vídeo. Então a mentora Sara diz que o corpo estava encomendado, e agora acontece esse caso da menina ter surtado e dizer que ele estava vivo. Evandro, o que você tem a dizer sobre isso? Então, algumas das revelações podem impactar as pessoas que estão vendo, né? Mas são coisas que me vêm agora, tá? Pode falar pra gente, então. Havia uma intenção dele de não ser esquecido, tá? E essa intenção de não ser esquecido, ela vai permanecer por um bom tempo. Na época em que ele fez esse ritual para que ele não viesse a óbito, enfim, que não conseguissem pegá-lo, etc, etc. Evandro, desculpa, olha aí, ó, esse é o túmulo dele, viu? Porque eu fui de dia, e quando eu fui de dia, nós não tínhamos as informações, as diretrizes corretas do túmulo, aí eu fiz a investigação, eu estava próximo, a uns 5 metros do túmulo. Aí quando eu voltei à noite, nós já tínhamos a localização exata, é esse aí o túmulo dele aí que foi e essa entidade violado, que você está... só não movimenta essa imagem, essa entidade que você... eu vi. Que as pessoas viram, ela está à direita de quem está olhando para a tela, próximo àquela outra cova que tem na cova aberta ali. Ela está bem na parte de trás do morro, e ela é uma entidade que a gente chama, no mundo espiritual, né, de coletor, ou seja, é aquele que cobra as dívidas, né? Enfim, é o cobrador, é aquele que cobra as dívidas, e ele resguardou esse ser, né? Vou chamar esse cidadão de ser, né? Ela resguardou o corpo desse ser para que pudesse, né, levar o que lhe era prometido. Você consegue ver pela imagem aí que essa entidade está do lado do túmulo dele? Sim, logo atrás da parte daquele túmulo aberto, né? Uhum. Até esse vídeo eu não vejo eles muito, eu já assisti ele umas 2 vezes, tá? E eu não me sinto bem quando eu assisto ele sempre, porque essa entidade em específico, mas é que essa entidade em específico, ela me causa um abalo um pouquinho maior do que as outras que eu já tenha visto. Então, cara, foi uma evocação muito forte que ele fez, e ele fez de forma errada. Essa entidade já estava... Ela é do cemitério? Vamos entender. Ela é do cemitério ou ela está com ele? Ou já estava com ele quando ele ela estava com vivo? ele. Ela deixava ele nas sombras.
Ela já estava Ela com ele, essa deixava. entidade. O pacto dele, o pacto, vamos dizer assim, por assim dizer, era para que ele não fosse descoberto e não fosse morto, Isso. que ele continuasse vivo. E aí está a chave do que aconteceu. A chave do que aconteceu está em ele não morrer, entre aspas. Ou seja, ele é um vagante hoje, ele é um espírito vagante, né? Ele não morreu, por assim dizer. O corpo, né? O Então corpo ele não morreu. teve. O corpo morreu, mas o espírito dele ficou vagante. Ele não foi nem para um local nem para outro. Tá no limbo. É como se fosse um limbo, mas é um local onde as pessoas, onde os espíritos, né, ficam em sofrimento extremo, mas eles gostam daquele sofrimento e ficam entrando e saindo daquele local. Eles têm uma espécie de liberdade de locomoção. E nesse tipo de atuação ele atuou na mente dessa menina, dessa pessoa, para que ela fizesse o intento dele agora, que é de não ser esquecido. Agora ele não quer ser esquecido. Ele não estava vivo no túmulo, por óbvio, não tem nada disso, mas a intenção dessa criatura, né, enfim, dessa coisa, é não se deixar ser esquecido, porque ele vai vagar por longos e longos tempos. Ele não é um espírito passível de redenção, tá? Pelo menos por agora, né? Por agora. Então é importante relatar isso, que ele se utilizou de um livro que ele leu de forma muito vaga, tá? E não foi só esse livro que ele leu, foram diversos outros rituais, porque ele já tinha intenção, pelos riscos que a vida dele corria e pela atividade, né, que ele realizava, ele já tinha a intenção de fazer pactos desse tipo, porque ele acreditava muito nisso. Só que ele fez errado, né? A própria família dele, né? Alguém, não sei se foi a avó relata isso. dele ou que falou, ele não vai ser pego. Ele não vai ser pego, ele não será Porque ele morto. próprio Eles afirma isso. Ele acreditavam. próprio afirmou para Eles ele. acreditavam nesse pacto que ele Então, tinha com o mal, né? Então, e aí, baseado nesse pacto, ele pediu para não morrer, né, e não ser Sim. esquecido. E realmente, espiritualmente, ele não morreu, ele fica vagando em sofrimento intenso, e a única intenção do espírito dele, que aos poucos vai esquecer da vida que ele teve, isso é fato, tá? A mente do espírito, ela se deteriora ao longo do tempo, se ele fica numa atividade circular, né? Fica fazendo a Looping. mesma coisa, Looping. fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Ele acaba esquecendo quem é, acaba esquecendo o que fez, acaba esquecendo tudo e vira um zumbi, uma coisa que apenas retira energia das pessoas e trabalha naquele intento de não ser Nossa, que doido. Um esquecido. zumbi espiritual. Um zumbi Eu não espiritual. posso, eu não posso ser, é isso que ele fala muito, eu não posso ser esquecido, eu não vou ser esquecido. Tanto que ele conseguiu atuar na mente dessa menina para fazer com que ela abrisse o túmulo dele, Isso é importante e você isso falar. gerou uma notícia que voltou à tona o nome dele. Então, como ele está esquecendo, você sabe a pessoa que tem a doença e começa a esquecer das coisas, a maior dor Sim. dela, entre aspas, é o fato de ir esquecendo aos poucos as coisas. E ele começou a passar por isso, e ele não quer ser esquecido, e ao mesmo tempo não quer se esquecer. Então ele trabalha intensamente nesse intuito. Enquanto houver um resquício dele na Terra, ele vai ficar agindo para que isso seja relembrado. Cara, e a gente tá vendo na tela aí, esse momento foi assustador, porque eu gravei um EVP, uma voz lá no túmulo dele, pedindo socorro. Falou, socorro, socorro, uma coisa assim. Nesse momento, ele estava intensamente ativo. Ele, o espírito dele. Intensamente ativo. Por conta dessa entidade. Porque ela deu força e guarida para ele.
E eu senti essa energia. Tá vendo que ali, ó, no canto esquerdo ali, tinha um espeto. Não lembro se era madeira ou metal aquilo ali, mas alguém colocou aquilo ali que era para a localização do túmulo. Acho que foi a própria família que colocou aquilo ali. E teve uma hora que eu grudei naquilo ali, segurei e falei, meu irmão, entre em contato comigo. Não tô aqui para te julgar. Não tô aqui para te julgar. E quando eu segurei aquilo ali, bicho, eu senti a energia. Passei mal, eu engasguei. Tá no vídeo. Eu passo mal, cara, porque como se eu absorvi. Ele não queria tua ajuda, ele não queria nada além da raiva que ele estava sentindo. Tava com muita raiva. Enterrado. Muita raiva. Estava com ódio. muita raiva. E me corrija se eu estiver errado. Eu ia te perguntar... Todos os que participaram da morte dele hoje têm reflexos na vida deles do ódio dele. Que doido. Qualquer um dos que atuou nisso, qualquer um dos que atuou nesse enredo todo, diretamente, né, que tem balas de sua arma, né, lançadas contra ele, passam por... eles não conseguem esquecer. E não foram poucas, hein? E a energia dele atuando. Você já respondeu, ou seja, esse sonho que a menina teve, que o juiz disse que ela estava em surto e tal, você acha que ele realmente entrou em contato com ela de alguma forma? Sim, entrou através de sonho, e essa menina, eu não conheço ela, não sei quem é, mas ela não tem histórico de surto algum. Ela deu não tem histórico de doença. Eu percebi. Ela não tem histórico de... Tá instável. É a primeira vez que acontece essa instabilidade, tá? Com a gente. Só para te deixar claro sobre energias densas. Eu não sei porque a internet aqui em casa tá boa, o sinal tá forte aqui. São 500 megas, eu sei que a sua internet também é boa, mas falar desse assunto é sempre pesado. Você sabe que na edição, quando eu estava editando esse vídeo, eu lembro que na época eu até falei pro pessoal do canal. Eu tive um problema no computador que nunca tinha acontecido, cara. A tela do computador me parece que ficou fora do ar, apareceram várias linhas coloridas. O computador era novo, era esse mesmo computador que eu estou usando até hoje aqui, nunca mais apresentou esse problema, ou seja, não era um problema do notebook, do computador. Não sei, cara. As imagens, tudo relacionado a esse cara, é tudo muito pesado. Eu vou perguntar para você, qual foi o vídeo seu que deu mais visualização? Foi esse vídeo. Entende? Você entende o tamanho da energia que ele movimenta? Nossa, esse vídeo atingiu. Óbvio que a intenção das pessoas assistindo esse vídeo não é o mal, óbvio. E o ato de você fazer os vídeos, tanto este que você fez, quanto os outros que venham a acontecer em virtude dele, não é de fazer o mal, óbvio. Mas a intenção dele e o trabalho dele do outro lado é não ser esquecido. E todos os para os quais ele depositou essa confiança de pacto, ou seja, as entidades, aquilo que você viu no cemitério, etc, etc, trabalharão para que ele não seja esquecido. Esse vídeo atingiu, Evandro, 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. Sim. Quero pedir para as pessoas não esquecerem de seguir o canal do Evandro Melo, Evandro Melo ITC. Ele colocou um vídeo ontem lá muito interessante, falando sobre as maldições familiares. Maldições de família, né? Vale a pena você ver esse vídeo, assista, ajude o Evandro. Nós estamos chegando lá no canal dele a atingir a meta das 4.000 horas para ele monetizar o canal dele. E o Evandro é parceiraço do Rodox aqui, vocês sabem, tem a minha confiança total. Meu advogado e advogado de outros canais hoje do Sobrenatural tem defendido os nossos direitos e é um baita médium, um baita sensitivo. Então dê uma força lá pro Evandro, Evandro Melo ITC, tá, pessoal? E assista esse último vídeo dele aí falando sobre a maldição familiar, que é muito legal, imperdível.
tá? Imperdível. Eu já assisti, deixei meu comentário lá. Quero que você também vá lá assistir depois de ver esse vídeo. Evandro, olha lá, nesse momento eu comecei a mostrar para a câmera ali que eu estava tremendo, eu fiquei trêmulo. Passei mal mesmo, cara. Tudo muito verdadeiro, viu? Você sente alguma coisa passar pelas suas pernas ali, né? Muito. Sabe quando você está caminhando no mato? Era o que você estava sentindo ali nesse momento. Algo ficava se intensificando à volta de vocês. É uma eletricidade no ar, é uma coisa diferente. É muito, muito intenso. Muito. E quanto ao que a mentora Sara disse na época, que o corpo dele estava encomendado, você acha que isso foi subjetivo? Ou ela dizia Não, o corpo eu acho que ela mesmo, foi físico? precisa. Ela foi precisa, no sentido de o corpo dele jaz, mas a alma não. Ou seja, o corpo dele cumpriu todos os rituais humanos de enterro, né, etc, etc. Mas não a alma. A alma dele tomou um rumo diferente. Né? E os eu acho que ela foi, restos mortais como sempre, dele né? ali. A mentora Sara, ela é muito sucinta e muito precisa nas coisas que ela fala. Então ela deixou claro. O corpo dele está encomendado. Impressionante. Tá travando bastante aí, ó. Caraca. Agora. Podiam ter cremado ele, né? Mas poderiam, tá travando, mas tá travando. Mas depende do desejo da família, tem uma série de questões aí, porque corpos que falecem em atividades violentas como essa, eles têm uma autorização a mais para poder ser cremados, tá? Porque pode eventualmente ser realizada há a possibilidade de realizar exumação, etc, etc, então eles optam por não cremar, né? Por não autorizar a cremação. Por isso que não crema, né? Isso. Verdade. Bom, e com relação, meu irmão, vamos falar agora aqui da atividade sobrenatural no túmulo de Jesus Cristo, né? Tenho certeza, quem é cristão... Vamos das trevas para a luz agora, vai se interessar muito por esse favor. assunto. O quê? Vamos das trevas para a luz agora. Não entendi. Nós vamos das trevas para a luz, pessoal. Olha. Para a luz. Yin e Yang, os extremos opostos. Vamos falar de Jesus Cristo agora, porque esse é o túmulo de Jesus Cristo. Foi construída uma igrejinha, né, uma capela em torno do túmulo dele, conhecido lá como Santo Sepulcro. Fica em Jerusalém. Existe um outro túmulo também, que é cultuado, mas esse outro túmulo é um túmulo que foi descoberto mais recente, e ali tinha indícios, encontraram evidências de que a família de Jesus Cristo teria sido enterrada ali. Então esse segundo túmulo não é onde ele foi enterrado, mas onde seus familiares estiveram enterrados. E também fica lá, e esse túmulo também é cultuado. Mas esse aqui que nós estamos vendo na imagem, foi construída uma igreja e uma capelinha bem em cima de onde era ali uma gruta, né? Uma gruta, onde supostamente o corpo de Jesus repousava, e depois, segundo a crença cristã, ele ressuscitou, voltou à vida. Essas velas que nós estamos vendo aí, ó, olha aí, ó, essa imagem, a mulher com a mão no fogo. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Vocês estão vendo uma luz azul ali, pessoal, que é uma arte, tá? Uma arte, não é a imagem real. Mas eu estava assistindo History Channel esses dias e vi um documentário sobre mistérios sobrenaturais do mundo inteiro. E vi o caso da famosa luz azul, a chama sagrada, no Santo Sepulcro. Fiquei muito empolgado com esse documentário, que fala que sempre na época da Páscoa, alguns dias antes, a luz azul aparece, o fenômeno sobrenatural aparece lá dentro daquela capelinha,
E eles entram, os líderes religiosos, eles entram com uma vela, essa luz azul acende a vela, chamada de chama sagrada. E essa vela acaba acendendo as outras centenas de milhares de velas dos fiéis que estão lá pelo local. Tá vendo? Todo mundo com a sua vela. E essas velas são acesas, então, através da primeira chama que é acesa, ou supostamente acesa, pelo fenômeno sobrenatural da luz azul dentro do túmulo de Jesus. Falam que esse fogo não queima, Evandro. Não queima a pele, não queima a roupa, não queima tecido. E aí, nessa imagem, a mulher coloca a mão sobre o fogo para demonstrar que ela não se queima. Claro que o fogo, ele tem ali um tempo suportável. Isso é uma foto, né? Não é um vídeo. A gente consegue colocar a mão no fogo, Sim. 2, 3 segundos a gente tira até começar a queimar, né? Isso é uma imagem estática. E aí, o próprio documentário que eu assisti fala que isso não é comprovado cientificamente, mas que milhares de pessoas já presenciaram o fenômeno e então existe o contraponto. Pessoas, um grupo que diz que isto não é verdade e outro grupo gigantesco que acompanha todos os anos lá, na época da Páscoa, este fenômeno que diz que é verdade e que o fogo não queima, etc, 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 etc. Antes do Evandro falar, eu vou ler um trecho da matéria aqui, do site, porque, óbvio, eu fui pesquisar isso na internet e existem diversas matérias falando sobre o assunto, que é conhecido como fogo sagrado, e não chama sagrada, tá? O fogo sagrado. Então vamos lá. Juntamente com outros membros do clero, o homem santo da Igreja Católica Ortodoxa marcha por 3 vezes ao redor do local, entoando hinos. Em seguida, ele é despido de suas roupas religiosas e examinado por autoridades israelenses. Isso é para provar que ele não entra com nenhum isqueiro, com nenhum objeto que possa acender a vela lá dentro, tá? Essa é a liturgia que acontece para provar que o fenômeno é verdadeiro. Bom, e aí então ele é examinado, ele tira todas as roupas, as vestimentas, ele é examinado, e em seguida ele recita orações tremendamente antigas, até que o local seja preenchido pelo que normalmente é descrito como uma misteriosa luz azul que surge do nada. Na parte externa do Santo Sepulcro, fiéis celebram e se acotovelam, porque tem um empurra-empurra ali, né? Todo mundo quer chegar perto com suas velas nas mãos para acender ali no fogo santo, esperando pelo momento em que o patriarca já deixa uma trazendo consigo uma vela acesa pelo próprio fogo da sarça ardente do Monte Sinai, o qual, depois de serpentear pelas paredes do sepulcro, acaba por estacionar sobre 33 velas amarradas juntas pelo clérigo, simbolizando a idade de Cristo quando foi crucificada. Evandro, vamos assistir o vídeo desse momento, então, em que o padre entra dentro da igreja, do Santo Sepulcro, o fenômeno acontece, e aí ele já retorna com a chama sagrada. Vamos assistir esse vídeo? Bora. O empurra-empurra acontece ali na frente, né? E aí ele vai retornar lá de dentro já com o fogo santo, fogo sagrado. E vai retornar. E aí todas as outras velas são... Ah lá, voltou. Ah lá, já aconteceu o fenômeno. E é um fogueirão, não é um foguinho. E ali a imagem já, depois das pessoas, cada um com o seu fogo sagrado. Perfeito. Que loucura isso, né, cara? Eu não conhecia essa história. Eu acredito, até que provem o contrário, eu acredito Sim. na força
do Cristo, eu acredito no fenômeno sobrenatural, senão seria uma hipocrisia da minha parte trabalhar com o que eu trabalho, né? Mas então eu Exatamente. sempre acredito até que seja provado o contrário. Olha lá, as pessoas. Pode falar, Ivandro, pode comentar. Então, é muito importante deixar claro, né, que é um exercício de fé. E o exercício de fé não depende de prova, ao menos para aquele que crê. Né? Sim. As pessoas, né, que acabam não tendo a fé naquilo, ou em situações como essas, elas trabalham em refutar isso o tempo todo, né? Existem explicações científicas para que possam causar um fenômeno desse? Existem. Fósforo, por exemplo, dependendo do solvente orgânico que você colocar nele, ele tem uma combustão espontânea, como a gente diz isso. Mas por ser um exercício de fé e por o simples fato desse exercício de fé movimentar tantas pessoas para que elas mesmas realimentem a sua fé, e eu acho que a chama tem esse sentido. A distribuição dessa chama e o compartilhamento dessa chama tem o intuito de revigorar a fé das pessoas. Elas saem dali com mais fé. E a fé nos transforma, não são os atos, não são as coisas que vemos. A Que fé nos bonito isso. transforma. Revigorar a chama da fé. Exatamente. Então, tem explicação científica? Tem. Mas eu prefiro acreditar na fé, porque a fé me transforma. A fé me transforma. Jesus mesmo disse: tudo é possível, porque se acreditardes em mim e tiver fé, fará coisas ainda maiores das que eu fiz. Ou seja, Jesus fez muitas coisas. E ele sempre deixava claro que não era ele o detentor né, da glória de ter, eu faço isso porque eu sou, né, o filho do pai, eu vou fazer e acabou. Não, vocês mesmos podem fazer isso se tiverem fé. É. Então é um exercício de fé. E por ser um exercício de fé, no meu contexto e no meu entendimento, eu dispenso as explicações científicas, porque eu prefiro ter fé. E é bonito ver a fé se manifestar dessa maneira. Mas somos homens de pouca fé mesmo, é como Jesus disse que. Sim, talvez houvesse a necessidade de verem a chama, de terem algo físico para provar isso. E por Porque a que a fé luz não nós. aparece na frente de todo mundo ali? Desce a luz Então, mas ali, o fenômeno acontece só lá dentro, é que né? quimicamente o fósforo, quando ele entra em contato com alguns tipos de solvente, a combustão é instantânea, é como se o fogo surgisse do nada. É o que Dá para dizem nós, lá isso, dá sobre o para nós fenômeno. fazermos essa experiência um dia. Eu trago um pouquinho de fósforo moído e faço a experiência com solvente, a chama vai vir assim do nada, uma chama. Podemos fazer essa experiência. Bora Sim, fazer? bora. Vamos fazer. Então, cientificamente pode acontecer isso. Só que, como eu te disse, eu prefiro acreditar, eu prefiro deixar a minha fé fluir. É como você assistir um filme e você gosta do super-herói. Então você não quer perder o encanto. Eu não quero saber como é que ele se veste, como é que eles fazem para ele voar. Eu quero sentir a emoção do filme que está passando. Porque é a fé que nos alimenta. Isso Entende? não tem nada a ver com ser cego ou acreditar numa coisa que Não, não não, 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 existe. não, não. Eu estou realimentando e fazendo a minha reforma íntima. É acreditar naquilo que eu acredito, né? Naquilo que eu entendo como ignição para minha fé, ignição para minha E fé. que, E e que vai não no levar para algum lugar bom, né? Porque perfeito. a fé sempre tem um objetivo, né? Não adianta a pessoa ter fé, dizer que é cristão, que acredita em Deus e não realizar coisas boas, né? Não ser um ser humano útil, Exato. útil no sentido de fazer a Propagar diferença, propagar a propagar o bondade bem. verdadeiramente.
Então existe até na questão, porque assim, é óbvio que a religião deve andar não de mãos dadas, mas, né, deve aceitar também a ciência como uma hipótese. Só que hipóteses não alimentam minha fé. O que alimenta a minha fé é aquilo que eu creio. E isso ninguém pode mudar. São Tomé fez isso. Hã? São Tomé fez isso. São Tomé. Eu só acredito vendo. Ele foi lá e viu. E passou a acreditar. Não, então, peraí. Aí a gente não acredita. Aí daqui a pouco a gente tá caminhando e um fogo vem do nada. Aí a gente vai falar o quê? Recentemente eu fiz hipercontato aqui, acho que foi o último que eu fiz, eu não sei se você assistiu. Eu perguntei se um dia a ciência iria provar a existência de Deus, né? Eles disseram que sim. E que isso aconteceria no Brasil. Eu, particularmente, eu acho isso muito difícil. Mas eu respeito tudo aquilo que vem do plano espiritual. É que nós cremos num Deus do impossível, né? Um Deus que faz coisas que a gente não imagina que poderiam acontecer. Total, né? E como crentes, não crentes na acepção da palavra como evangélicos, né? Mas crentes nessas promessas, nós seguimos. Porque a fé é acreditar naquilo que você não vê. Isso é fé. Né? E nós não precisamos, obviamente, ter uma religião para ter fé. Nós podemos acreditar numa força superior que nos move, nos faz acreditar e nos impulsiona para fazer o bem aos outros. E a gente tem o direito, né? O direito, protegido por lei, para exercer essa fé. Tem o direito de acreditar. A gente tem o direito, graças a Deus. Isso é um bem que ninguém pode nos roubar. Não. Ninguém pode tentar nos diminuir. Por isso que eu sempre falo para os meus inscritos, né? Nunca permita que alguém te diminua, tente te humilhar por conta da tua religião, independente de qual seja ela, por conta da sua fé. Nunca permita isso. Se preciso, procure os meios legais, porque existem leis que protegem. Perfeito. Perseguição religiosa é uma coisa séria. As pessoas têm direito de não acreditar, mas não podem perseguir aqueles que acreditam. Não é isso, doutor? Perfeito, exatamente. Ipsis literis, como se diz. Ipsis literis. Com entendimento legal. Nós temos o direito de crer, nós temos o direito de propagar a nossa fé para as pessoas que eventualmente se identificarem com ela. E quem não se identificar tem a total liberdade de não assistir, não ver, e de externar que não acredita e tal. Olha, isso não tem acredito direito. nisso. O que não pode é perseguir ou atacar aquele que acredita, né? Isso não... muito menos usar a minha imagem para refutar aquilo que eu acredito. A minha imagem, a minha voz para refutar aquilo que eu acredito. Não, peraí. Aí... eu fiz, né? Aí é outra história. É muito grave. Gravíssimo. Você já conhecia esse fenômeno da luz azul? Sim, eu já ouvi falar bastante dele. É eu não conhecia. Um movimento de fé encantador. Por quê? Porque ele é um exercício que é tão simbólico em termos de fé, aquilo que eu te disse, né? Vem uma pequena chama e aquela pequena chama alimenta a chama de várias pessoas que juntas fazem um grande espetáculo. Ou seja, é a minha fé junto com a tua fé, junto com a fé do outro, que vai se juntando e formando um grande acontecimento. Através da chama. E há o estado de transe ali que pessoas realmente não sentem queimadura nenhuma. Aquela questão do pessoal que pisa em cima da brasa lá e não sente que está queimando. Eventualmente pode até se queimar, mas não vai sentir pelo transe que está sentindo. É o transe que já é algo psíquico mesmo, né? É aquilo que meu cérebro acredita.
Existem mantras, frases, o budismo usa muito isso, né? Que colocam você em um transe, que retiram dores, que fazem com que a gente não sinta fome, etc, etc. Mas tudo isso são exercícios de fé. E esses exercícios de fé não tem como a gente refutar, porque são experiências pessoais. Ah, mas então isso aí é uma espécie de hipnose coletiva. Então até a auto-hipnose tem que ser respeitada. Eu quero acreditar naquilo, estou me auto-hipnotizando e problema meu. Eu já tentei me auto-hipnotizar, não consegui, não, É confesso, difícil, viu? é porque nós temos um pensamento muito crítico e muito afiado. Nossa mente é muito acelerada, tanto a minha quanto a sua, isso eu já percebi. Ixi. E dificilmente a gente entra em um estado de calma e anestesia suficiente para poder se fazer uma auto-hipnose. O estado de relaxamento, por assim dizer. Está elétrico, a gente não consegue parar. Eu fico aqui, a minha esposa disse que eu tenho uma calma irritante, mas ao mesmo tempo eu não consigo parar quieto. Calma irritante é ao me pronunciar, ao conversar, a falar, a pedir as coisas, eu tenho uma calma irritante. Você não consegue ficar quieto, né? Além do trabalho, além do trabalho, você na vida pessoal também não é extremamente ativo, né? Está sempre construindo uma nova um novo equipamento, né? Puxa, legal, hein? Legal. Evandro, foi muito bom bater esse papo com você. Tenho certeza que quem assistiu gostou, foi muito esclarecedor. Falamos sobre a violação no túmulo do Lázaro Barbosa e o fenômeno sobrenatural no túmulo de Jesus Cristo. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedor. E deixa o convite aí para a galera ir lá no canal do Evandro Melo, para a gente bater essas 4.000 horas aí, meu irmão. Juntos chegaremos lá. Acho que estão faltando, até a gravação desse vídeo, 80 horas. 80 horas, 80 inclusive horas. Eu vou divulgar. Meus cachorrinhos estão assistindo agora ali. Falta pouco. Eu vou divulgar agora o teu vídeo na comunidade aqui do YouTube, no meu grupo do Telegram. A gente vai bater aí. Beto estão assistindo ali, pô. Legal, legal. Tá bom, pessoal. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Novas investigações aqui no canal do Rodox e também no canal do Evandro. O Evandro também é investigador, pesquisador. Vamos para cima. Claro que ele tem uma vida paralela, né? Ele não vive do YouTube, ele não se dedica 100% ao YouTube. Não. Ele é advogado, ele trabalha na vida particular dele, só que ele também tem esse compromisso com as pesquisas, produzir equipamentos. Então, acompanhe o trabalho do Evandro lá no Evandro Melo ITC, canal no YouTube. Você também pode procurá-lo no Instagram, né? Porque o meu é Instagram, né? Porque não sai foto nenhuma boa. Pô. Instagram. Como é que te acham lá no Instagram? Evandro Melo? Evandro Melo ITC também, mesma coisa. Evandro Melo ITC também. Chama o Evandro lá no Instagram, chama ele no direct lá, tenho certeza que ele vai te responder. Respondo mesmo. Valeu? Tá bom, pessoal, obrigado. Novas investigações, tanto aqui no canal Rodox quanto no canal Evandro, nos próximos dias. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até uma próxima, se assim eles permitirem. Tchau. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life gone.